Dos diversos significados que um túnel pode possuir, o mais comum é entendermos que uma fase difícil está por vir. O mundo se viu entrando nesse túnel no dia 11 de março. A humanidade entrava em uma fase difícil. Ainda é apavorante a frase de que estamos em uma pandemia. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Embora os alarmantes números de casos e mortes ao redor do mundo sejam um retrato da gravidade da pandemia, as vacinas, cerca de mais de 200 patentes ao redor do mundo, tiveram neste mês o início das primeiras campanhas de vacinação. O Reino Unido foi o primeiro país a iniciar as campanhas de vacinação com a vacina da Pfizer, em parceria com a Universidade de Oxford. No próximo dia 27, será a vez de todo o continente europeu. No Brasil, o imbróglio está no final de ser resolvido. A desconfiança do governo federal em relação à vacina Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, recebeu um novo episódio na semana passada. Por determinação do STF, em julgamento com um placar de 10 votos a 1, o brasileiro que se recusar a ser vacinado poderá sofrer sanções como deixar de receber benefícios, ser proibido de entrar em determinados lugares e ser impedido de realizar matrícula na rede pública de ensino. Entretanto, a vacinação das crianças é obrigatória, mesmo que os pais não sejam vacinados. Para Guilherme Penha, professor de Direito Constitucional, a decisão não pode ser considerada como inconstitucional. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da obrigatoriedade da vacinação da Covid-19 está em total harmonia com decisões tomadas por outros tribunais constitucionais mundo afora. Se baseia na premissa segundo a qual a liberdade individual não é um direito fundamental absoluto e pode encontrar restrições impostas pelo Estado, desde que proporcionais, especialmente em situações que envolvam exceção sanitária. A relação já desgastada entre os antigos aliados, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, teria sido amenizada após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciar que está na fase final para a compra de 46 milhões de doses da vacina do Butantan e que poderá ser ampliada para 100 milhões de doses. De acordo com a Anvisa, nenhum laboratório pediu autorização para poder disponibilizar a vacina. O Butantan, na terça-feira, informou que entregará um relatório sobre o estudo clínico e a eficácia da Coronavac às 16 horas de quarta-feira. Esse é o último requisito para aprovação. Na semana passada, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar autorizando os estados a distribuírem vacinas compradas, mas que não obtiveram uma autorização de emergência nas 72 horas após o pedido. A decisão em relação ao uso emergencial da vacina da Covid-19 não é inédita no Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte do país tinha posição já similar a essa em relação a medicamentos, sua distribuição gratuita por União, Estados, DF e municípios. Já entendia o Supremo Tribunal Federal que seria admissível a distribuição de medicamentos sem registro junto à Anvisa se houvesse prova de temor irrazoável da Anvisa em certificar esses medicamentos. O que agora fez o STF foi estender a posição que já tinha em relação a medicamentos para a vacina. No último dia 16, o governo lançou, sob pressão do STF, o seu Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Dividido em 10 eixos, incluindo descrições sobre os objetivos da vacinação, os custos, a operacionalização, as estratégias de comunicação, dentre outras operações logísticas. O Plano Nacional de Vacinação é dividido em 4 fases. A primeira será o grupo prioritário, formado por profissionais da saúde, pessoas com mais de 75 anos e indígenas com mais de 18 anos. Na segunda fase será a vez de pessoas de 60 até 74 anos. A fase 3 será destinada a 12 milhões de pessoas com mais de 18 anos e que possuem doenças crônicas. A última fase será destinada a profissionais da área da educação, da segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Todos os grupos poderão sofrer alteração. Para João Batista, que é do grupo de risco, a vacina representa uma enorme alegria para aqueles que mais precisam. É a maior alegria que eu tive na vida. E vai ser a tranquilidade tanto para mim, meus amigos profissionais da saúde e para a população e os doentes. O governo federal ainda informou que garantiu mais de 300 milhões de doses até agora, através das parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz, a COVAX Facility e a Pfizer. Ao todo, o governo já informou que gastou 1,9 bilhões de reais com as encomendas das vacinas da Fiocruz e 2,5 bilhões com o consórcio COVAX Facility. Depois que eu for vacinado, eu tenho que seguir o protocolo, né? Porque segundo a mídia e a ciência, tem que esperar erradicar, então tem que manter o distanciamento, lavar a mão, passar o álcool em gel, porque aí sim, depois que for erradicado, aí,
Eu quero sair muito, quero abraçar geral, eu quero ver jogo do Flusão no Maraca, quero ir pro cinema, quero ir para todos os lugares. Não é só você, Victor. Voltar a viver como antes, abraçar a todos e ver um jogo no Maracanã são os planos de todos nós que passamos agora a ver uma luz no fim do túnel.